e os levar para o céu. Aleluia. Isso, amados irmãos, é coisa maravilhosa. Além de nós viver uma vida aqui na terra, servindo a Deus, independente do sofrimento, independente da dor, independente da causa, do motivo, que você está com dinheiro ou sem dinheiro, mas o importante é que você tem Deus na sua vida. Lázaro não estava preocupado, amados irmãos, acredito eu, se ele estava sem nenhum dinheiro para comprar uma comida, se ele não tinha casa, ou se ele estava doente, mas eu creio que Lázaro estava preocupado com a sua salvação. Até que então Lázaro, quando ele morre, ele é levado por os anjos. E Lázaro, ele estava confiando no Senhor. Lázaro estava, estou passando só um tempo aqui nessa dificuldade, mas um dia vai chegar o dia da minha vitória. Um dia vai chegar o dia que essa enfermidade não vai mais me atormentar. Vai chegar o dia que eu não vou mais sentir essas dores. Vai chegar o dia que essas enfermidades elas vão sair do meu corpo e eu vou ter um corpo glorioso como o Senhor prometeu. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Lázaro ele é levado, mas a Bíblia diz que passa também ali alguns dias e o rico chega a morrer. E a Bíblia diz que nenhum anjo vem buscar o rico, mas ele é sepultado. E ali, amados irmãos, quando esse rico é sepultado, ele já aparece no inferno. Ele já aparece no lugar de tormento. Ele já aparece, amados irmãos, no lugar aonde nenhum ser humano quer ir, mas muitos querem estar do lado do inimigo, mesmo querendo ou não, mas por isso ter as suas escolhas, por querer viver a sua vida arregalada como esse homem rico, sem querer saber de Deus, sem querer, amados irmãos, nada com Deus, um dia vão prestar conta com Deus. E a Bíblia diz, a tua vida aqui na terra é só uma passagem, vocês são peregrinos nessa terra, vocês são como uma fumaça, agora vocês estão vendo, mas daqui a pouco vocês não vê mais aquela fumaça. Então, amados irmãos, Jesus ele compara isso com a vida do ímpio. Ele diz assim, olha, vocês estão vendo o ímpio aqui, né? Mas daqui uns dias vocês não vão ver mais ele, porque eles são como fumaça. Eles não têm compromisso, eles não têm temor com Deus, eles não querem nada com Deus, mas o dia deles já está programado. E a Bíblia diz que esse homem, amados irmãos, ele chega naquele lugar de tormento do inferno, e ele diz que ele está lá ardendo naquela chama, ele está lá, amados irmãos, agora sofrendo, e ele talvez ali imaginando por que eu estou aqui. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele homem ele tem consciência, ele se lembrou-se e ele viu Lázaro de longe, e ele disse, Pai Abraão, eu te peço que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque eu estou neste lugar de atormento, eu estou nessas chamas. E aqui, Lázaro, amados irmãos, Abraão disse, Lázaro não pode passar por aí, e nem tampouco vocês podem passar para cá, porque entre nós aqui há um abismo, nem os que estão aqui podem passar para aí, nem os que estão de lá podem vir para cá. Mas aí, amados irmãos, aquele homem, ele se lembrou-se da sua família. Ele disse, Pai Abraão, ainda eu te rogo mais uma coisa, eu peço que o Senhor mande alguém ir lá na casa de meus pais. Eu tenho 5 irmãos, e eu quero que o Senhor mande uma pessoa testemunhar lá, falar de Deus para eles, falar que Deus é bom, falar que Deus ele é o único caminho, falar que Deus ainda ele tem misericórdia, Deus ainda está chamando, Deus ainda está querendo salvar, e eu quero que o Senhor mande alguém lá e pregue para meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de atormento, para que eles não venham parar nessas chamas. E ali, amados irmãos, Abraão disse para ele, meu filho, não seria possível nem que eu mandasse alguém dos mortos ir lá na casa dos teus irmãos pregar para eles, talvez eles ainda não iriam crer. E além do mais, ainda na terra tem Moisés e os profetas. Se eles não crerem nesses homens, talvez eles também não criam se fosse alguém lá e pregasse para eles. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele homem ele tem consciência da sua família. Quantos aqui, amados irmãos, não estão nesta noite
estão tendo consciência da sua família. Eu estou aqui, mas a minha parentela ainda não foi salva e eu estou preocupado com isso. Eu estou aqui, mas meu esposo ainda não foi salvo. Eu estou preocupado, porque eu não quero ver meu esposo no inferno. Eu não quero ver meu filho no inferno. Eu não quero ver os meus parentes, meus tios, meus primos. Eu não quero ver nenhum. Então eu tenho que aproveitar enquanto é tempo e pregar para eles. Orar por eles, interceder por eles, para que eles não vão parar nesse lugar de tormento, porque lá não é um lugar bom. Então, amados irmãos, eu creio que você aqui, nesse momento, você está pensando num familiar seu, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não entregou a sua vida a esse Deus, e você, meditando comigo, amados irmãos, todos, irmãos, naquele grande dia, eles vão se lembrar do que eles fizeram aqui na terra. Esse homem, ele se lembrou do que ele fez. Verdadeiramente eu não quis saber de Deus. Verdadeiramente eu quis saber só da minha riqueza. Verdadeiramente eu não quis saber de entregar a minha vida para Deus. E por isso que eu estou aqui. Então a consciência logo ela vai acusar, amados irmãos. Como a Bíblia diz que naquele grande dia vão estar diante do tribunal de Cristo. E todo joelho se dobrará diante do Senhor. E vão confessar o nosso Deus como único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz, amados irmãos, que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu louvei. Mas Deus vai dizer: apartai de mim, vós que só praticou a iniquidade. Então, amados irmãos, nós vamos ter consciência do que nós fizemos aqui na terra. E aquelas pessoas, elas vão ter consciência. Aquelas pessoas que acabaram trocando o seu casamento por um casamento momentâneo, e eles vão ter consciência de que Deus ele não aceita, de que Deus ele não aprova, que o homem se casou, deixa a sua família e ali arrume outra pessoa e acaba vivendo com outra família em vez de você preservar pela sua. Então naquele grande dia a consciência daquele homem ela vai doer, e ela vai dizer, ele vai cair em si e vai dizer: eu deixei a minha família e troquei a minha esposa por outra. O que será de mim agora? Deus ele não concorda com isso. E ali, amados irmãos, a própria consciência do homem já vai ali trazer à sua mente que isso ali não foi bom. Outros, amados irmãos, que conheceram, ouviram a palavra de Deus, mas quiseram viver a sua vida de prostituição, de bebedeira, quiseram ver a sua vida no mundo errado, de homicídio, viver a sua vida no mundo da droga. Naquele grande dia eles vão se lembrar: eu não quis nada com Deus, eu não quis servir a esse Deus, e hoje eu estou aqui. Então a consciência, amados irmãos, vão se lembrar, como a Bíblia diz, que esse homem ele se lembrou-se. Ele se lembrou da sua família, e ele disse: eu tenho 5 irmãos, eu tenho 5 irmãos lá na terra, e eu não quero que eles venham parar aqui. Então, aquele homem, amados irmãos, ele não sabia o que estava mais acontecendo aqui na terra, porque a Bíblia diz que aqueles que morrem, eles não têm mais parte com esse mundo, mas a consciência, amados irmãos, ainda ela fica das lembranças das pessoas aqui da terra. Então, vão ter lembrança de tudo que fizeram aqui. E a Bíblia diz também, amados irmãos, em uma passagem que fala de um homem rico também, que é no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 16, que diz: e propôs uma parábola. Isso ali foi a parábola de Lázaro e o homem rico, e esta parábola também fala de outro homem rico, que diz: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens
em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, amados irmãos, o ser humano possuir, amados irmãos, alguns bens nessa terra não é proibido, mas é proibido, amados irmãos, o ser humano ter com abundância e ser um homem avarento, não querer ajudar ninguém, não querer ajudar, não querer dar uma esmola, não querer, amados irmãos, fazer nada pelo próximo. E Deus, ele não aprova isso. E a Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem rico, e a sua herdade naquele ano tinha produzido muito, e ele viu ali, amados irmãos, algo em abundância, e ele disse: onde eu vou colocar tudo isso? Já tem muito, e o meu celeiro é pequeno para conseguir colocar tudo isso. Eu já sei, eu vou derrubar tudo e vou fazer outro celeiro maior, para que eu possa juntar tudo. E ali aquele homem imaginou isso na sua mente, e ele disse para si mesmo: alma, agora tu tem muito, agora tu tem muito em depósito, come, bebe, folga por muitos anos. E ali, amados irmãos, Deus falaria para aquele homem: louco, tu é louco, pensando só em bens, pensando só em riqueza, pensando só na vaidade, pensando só nas coisas da terra, pois hoje mesmo te pedirão a tua alma, e para quem será? O que foi que tu fez para Deus? Aonde foi que tu se arrependeu? Aonde foi que tu fez alguma coisa para ajudar alguém? Aonde foi que tu olhou para si mesmo e viu que tu não era nada, que tu é pó, que nada daqui da terra tu vai levar, que nada daqui é teu, tu só está possuindo isso por algum tempo, mas isso não é teu. E ali, amados irmãos, aquele homem ali também, talvez ele imaginou: tenho tudo isso, vou passar muitos anos desfrutando desses meus bens, sou um homem rico. Mas Deus, amados irmãos, como eu já falei, Deus, ele não proíbe o ser humano ser rico, mas se o ser humano for avarento, egoísta, se o ser humano, amados irmãos, não amar mais a Deus do que o dinheiro, como a Bíblia diz, amados irmãos, nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, mas nós temos, amados irmãos, que servir a Deus, e também, amados irmãos, ter as nossas condições para nós viver uma vida também boa aqui na terra. E nós também olhar para nós mesmos e dizer: isso aqui não é meu, isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui foi pela misericórdia de Deus que Deus me fez eu possuir isso. Mas eu não posso me agarrar nessa riqueza, eu não posso pôr a minha confiança no que eu tenho, eu tenho que pôr a minha confiança em Deus, porque um dia eu não estarei mais aqui, isso aqui vai ficar. E como Deus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como Deus diz, amados irmãos, que mais é a vida do que o sustento, mais é o corpo do que a veste. Então vale mais a nossa vida, amados irmãos, do que qualquer outra coisa. Vale mais, amados irmãos, é a nossa alma do que qualquer outra coisa aqui na terra. Então nós temos que olhar, amados irmãos, para dentro de nós, olhar para a nossa vida e ver como nós estamos andando. Será que eu estou fazendo verdadeiramente a vontade de Deus? Será que eu preciso melhorar em alguma coisa? Será que eu não estou sendo louco, pensando só nas coisas da terra? Será que eu não estou sendo louco, só procurando coisas daqui da terra, e estou esquecendo de alimentar a minha alma, esquecendo de alimentar a minha vida espiritual? E a Bíblia diz, amados irmãos: não ajuntei tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu, onde não há traça, onde não há ladrão, onde não há, amados irmãos, ferrugem para ali vir corroer, mas ajuntei tesouro no céu, aonde não minam ninguém para tomar o que é teu.
porque naquele grande dia, amados irmãos, Deus irá recompensar cada um. Daqui, meu filho, daqui, minha filha, o que você ajuntou aqui no céu está aqui guardado. Naquele grande dia, Deus vai dar, amados irmãos, como a Bíblia diz, um galardão para cada um, amados irmãos, que dedicou a sua vida com perseverança, buscando a Deus, buscando, amados irmãos, com sinceridade e dizendo: Senhor, eu fiz a tua vontade, como Paulo ele disse, amados irmãos, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e a coroa da justiça me está preparada. Então aquele homem, amados irmãos, ele tinha tanta confiança, Paulo, que ele tinha acabado a sua carreira, que ele tinha, amados irmãos, feito a melhor coisa da sua vida, entregar a sua vida para Jesus. E ele disse: naquele grande dia, eu creio que a minha coroa está preparada e vou receber da mão do meu Senhor Jesus. Então, Paulo, amados irmãos, ele cria que naquele grande dia ele iria receber do Senhor a sua coroa. E a Bíblia diz: não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquieto, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisa delas. Buscais ante o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados irmãos, os gentios do mundo, eles estão buscando essas coisas. É um corpo perfeito, estão buscando mais dinheiro, estão buscando cada dia, amados irmãos, ser mais famoso, buscando cada dia, amados irmãos, aparecer na mídia, buscando cada dia ser reconhecido pelo homem, e não estão preocupados com a sua vida espiritual, não estão preocupados que num grande dia, amados irmãos, irão estar diante de Deus, e ali, amados irmãos, a sua vida pode ali totalmente parar no inferno. Mas Deus, ele diz: enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, eu estou chamando. Enquanto há vida, eu estou querendo salvar. Enquanto há vida, eu estou ainda batendo na porta. A Bíblia diz: quando Deus bater na porta, abra o teu coração e deixe ele entrar, que ele entrará e ceará contigo. Então o nosso Deus, ele ainda está batendo na porta. A Bíblia diz, amados irmãos, que a porta da graça, ela ainda está aberta. A porta de Deus, amados irmãos, ela ainda está aberta para todos aqueles que quiserem vir ao Senhor. A Bíblia diz: como nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio, até o dia em que a arca se fechou-se. A arca ainda está aberta, amados irmãos. A arca ainda está esperando o ser humano entrar. E Deus diz: o povo estava desapercebido, o povo só estava querendo comer, o povo só estava querendo beber. E assim como foi nos dias de Noé, será também nos últimos dias. O povo não quer mais nada com Deus, a frieza iria aumentar, a iniquidade iria aumentar na face da terra, peste, fome, guerra. Mas Deus, amados irmãos, ele ainda deu uma chance para o ser humano. Deus, ele ainda disse: eu ainda estou à porta e bato, eu ainda estou chamando, eu ainda estou convocando. Bendito é aquele que ouve a palavra do Senhor e as guarda no seu coração e as pratica. Então, se nós guardar em nosso coração, se nós praticar, amados irmãos, de maneira nenhuma nós iremos perder o que Deus ele preparou para cada um de nós. Nós não iremos perder o melhor que Deus ele deixou para o ser humano. Aleluia. E a Bíblia diz, amados irmãos: e o servo que soube a vontade de seu Senhor, mas não aprontou, nem se fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então, a Bíblia, amados irmãos, ela nos relata: o servo
que sobre a vontade do seu Senhor. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sabemos o que é que Deus Ele quer de nós. Nós sabemos, amados irmãos, aonde é que nós devemos melhorar, aonde é que nós devemos nos corrigir, nos acertar. E Deus diz, mas não se aprontou, não se preparou para que naquele grande dia eu não pegasse de surpresa. E Deus diz, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então, nosso Deus, amados irmãos, Ele nos confiou essa missão de pregar o Evangelho. Essa missão, amados irmãos, de nós sair falando desse reino, de nós sair falando, amados irmãos, que Deus ainda Ele está convocando os seus soldados para ir para a guerra, e atrás, amado irmão, daquelas vidas que estão se perdendo aí, no mundo da droga, no mundo da bebida, no mundo da prostituição, da feitiçaria, no mundo do engano, da mentira, amados irmãos, porque Deus diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Deus diz que o enganador já está preparado o seu dia, porque ele enganou as nações, porque ele, amados irmãos, mentiu. E ali aqueles que estavam fracos de mente acabaram caindo na mentira do inimigo, acabaram perdendo, amados irmãos, a sua salvação pela mentira de Satanás. Como ele disse para Eva: Eva, se tu comer desse fruto, tu não vai morrer. Deus disse: se tu comesse, tu ia morrer, mas não é assim. Tu não morre não, pode comer. E ali Eva acabou comendo o fruto e não morreu fisicamente, mas espiritualmente morreu uma parte de Eva. Mas assim, amados irmãos, é o inimigo aí dizendo: tu não precisa aceitar Jesus não, tu não precisa estar em oração não, tu não precisa estar em igreja não, basta tu ir só um dia mesmo, vai só um dia na semana que está bom. Não precisa tu ir 2 dias não, não precisa tu estar na escola bíblica, não precisa tu estar no clamor, não precisa disso não. Melhor é tu estar atrás de dinheiro, melhor é tu estar descansando na tua casa. Tu não está tão cansado já do trabalho, tu não vai hoje não, fica em casa mesmo. E aí, amados irmãos, o inimigo ele vai botando na mente o ser humano. E o ser humano, em vez de ele se fortalecer com Deus, em vez de ele se encher mais de Deus, ele está caindo na mentira de Satanás. E ali, amados irmãos, a pessoa vai ficando frio espiritualmente, não consegue sentir a presença, não consegue sentir, amados irmãos, Deus falar, não consegue, amados irmãos, ter o discernimento de Deus, porque Deus ele quer falar com o ser humano. Deus ele fez o ser humano para ele ter, amados irmãos, comunhão com ele. Deus ele fez o ser humano para ele ter intimidade com ele. E Deus, como ele se apresentava todos os dias ali no jardim para falar com Adão, Deus ele também todos os dias ele quer também se apresentar para nós, de uma maneira que nós venhamos conversar com ele, seja no acordar, seja, amados irmãos, no decorrer do dia e durante a noite, quando nós vamos dormir. Nós devemos falar com o nosso Deus, porque Ele quer, amados irmãos, que nós venhamos falar com Ele e dizer para Ele: Senhor, eu preciso cada dia mais da Tua misericórdia.